Hoje o nosso grupo vai falar sobre os oceanos. O nosso planeta é dividido em 5 oceanos. Eles são o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Antártico e o Oceano Glacial Ártico. Agora, o maior oceano do planeta é o Oceano Pacífico. Agora, eu e o B, a gente vai mostrar para vocês as obras inspiradas no mar. Vamos lá. Obras inspiradas no mar. Tubarão, Titanic, Pirata do Caribe, Flipper, Procurando Nemo, Pequena Sereia, Bob Esponja e o Aquaman. Agora, B, vamos mostrar o desenho que você fez. Quem é o Aquaman? O Aquaman, ele é um rei de Atlântida. Mais o que é o Aquaman? E ele tem o dente dourado que dá no. E a Pequena Sereia, B? Pequena sereia que tem a cauda que pode nadar. Mais o Quando que? ela sai d'água, ela volta ao normal. Isso, e o Bob O Bob Esponja? Esponja tem um amigo chamado Patrick e ele tem casa dele que é abacaxi. Isso aí. Infelizmente, eu vou falar da poluição dos oceanos, que hoje em dia, infelizmente, os oceanos estão sendo prejudicados pela ação do homem, que acumula lixo nas águas, contaminando os mares e prejudicando os animais marinhos. Para evitar as medidas, estão sendo tomadas como poluição Dos canudos. Isso. Agora eu vou falar sobre a Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é um local abaixo d'água com 11 mil metros. E lá existem muitas criaturas que a gente ainda não conhece. Elas são estranhas, têm características diferentes e até mesmo bizarras. Apenas uma pessoa conseguiu chegar até lá. É um submarino super tecnológico e muito protegido. Hoje eu vou falar sobre as algas explorais no fundo do mar. São muito importantes para a vida marinha e para as pessoas que se beneficiam deles. Os corais servem para alimentar os peixes e filtrar a água do mar. Cerca de um quarto dos peixes dependem dos corais para sobreviver. As anémonas do mar são animais que podem ser encontrados em recifes, rochas e ilhas oceânicas. Eles possuem um corpo comular com uma boca na superfície se envolvida por tentáculos. Estima-se que existem cerca de 1.200 espécies conhecidas. Algumas delas se movem lentamente em busca de um lugar para sua sobrevivência e alguns peixes moram depredando. Os peixes parnaços vivem nos recifes de corais e são encontrados principalmente em torno de certos tipos de anêmonas, onde se abrigam e se alimentam normalmente, só quando ficam maiores e que se aventuram à procura de comida fora das anêmonas. São sociais, ou seja, vivem em grupos e se comunicam fazendo barulho. Pode chegar a 4,2 metros de comprimento e 1.400 kg. Esse animal tem uma cabeça grande, pois tem um órgão altamente relacionado às espécies para se comunicar. As tartarugas verdes da classe Crustacea podem viver aproximadamente 100 anos. Elas são animais herbívoros e seu tamanho pode chegar até 1,5 m. E seu peso é de 317 kg. Tubarões brancos podem viver de 6 até 16 anos de idade. Eles são da espécie ovovivípara e têm baixa quantidade de filhotes na temporada reprodutiva, entre 2 a 10. Eles podem viver de 1.200 até 2.000 metros de profundidade. Eles têm 2 toneladas. A gente fez uma pesquisa extra sobre as águas-vivas. A gente separou entre onde ela mora, curiosidades e alimentação. As águas-vivas são animais carnívoros, ou seja, elas comem os animais. E as menores comem algas e bichos pequenos, e as maiores comem crustáceos e outros bichos aquáticos. As águas-vivas moram nas mares tropicais e nas águas frias do Ártico. Esqueci. Elas são imortais.
energia nuclear, brilham no escuro e podem se planar. Elas nos queimam por serem ameaçadas pela ocupação delas. Existem 37 espécies conhecidas de golfinho de água salgada e água doce. São nadadores exímios, às vezes saltando até 5 metros acima da água. Podem nadar a uma velocidade de até 40 km por hora e mergulhar a grandes profundidades. Sua alimentação consiste basicamente de peixes e lulas. Podem viver de 20 a 35 anos e dão à luz um filhote de cada vez. Vivem em grupos, são animais sociáveis, tanto entre eles como com outros animais e humanos. Sua excelente inteligência é motivo de muitos estudos por parte dos cientistas. Em cativeiro é possível treiná-los para executarem grande variedade de tarefas. São extremamente brincalhões, possuem o extraordinário sentido de ecolocalização, ou ainda orientação por ecos, que utilizam para nadar por entre obstáculos ou para caçar suas presas. Os predadores dos golfinhos são as orcas, os grandes tubarões e principalmente o homem. Muitas vezes os golfinhos acabam se enroscando nas redes, podendo morrer. Em muitos locais do mundo, os golfinhos são pescadores, sendo o Japão um dos principais países onde esta prática se mantém. O principal motivo desta pesca é para alimentação, porém muitos golfinhos e orcas também são capturados para se tornarem atrações em parques aquáticos. Normalmente os golfinhos vivem e viajam em grupos que variam entre 2 a 40 golfinhos. Estes grupos são chamados rebanhos ou escolas. As espécies normalmente associadas neste grupo multiespécies são os golfinhos rotador, são o golfinho rotador e os golfinhos pintados, como os hábitos alimentares. Essas duas espécies são completamente opostos. Elas são capazes de viajar juntos sem competir só por comida. Os golfinhos, por serem mamíferos e apresentarem respiração pulmonar, devem constantemente realizar a hematose a partir do oxigênio presente na atmosfera. Tal fato obriga os golfinhos a subirem constantemente à superfície. O golfinho possui um sistema acústico que lhe permite obter informações sobre os outros animais e o ambiente, pois consegue produzir sons de alta frequência através de um órgão existente no alto da cabeça. Quando o som atinge um objeto ou presa, parte é refletida de volta na forma de eco, muito superior a qualquer sonar elétrico inventado pelo ser humano. Tiago, e hoje eu e meu grupo vamos falar sobre 6 animais das profundezas. Uma curiosidade é a profundidade que eles vivem. O peixe-diabo negro, o veneno dele é um dos mais perigosos dos mares e a profundidade dele é de 4,5 a 1,5 metros. E o tubarão-cobra, ele não apresenta perigos para os seres humanos. Por incrível que pareça, ele é um tubarão, só que não apresenta perigo algum. E a profundidade dele é de 600 metros. Abissais de média 1,7 metros. E uma de suas curiosidades é que ele não usa cor ainda mais predadores. Algumas de suas cores podem ser marrom, vermelhas, brancas ou rosas. O carbono de 3,8 metros e tem
que boa parte do seu corpo é similar a dos insetos que vivem na superfície terrestre. Esse daqui é o Kraken, só começando a falar. Ele é uma espécie de pombo que quebrava navios na mitologia nórdica. O tamanho dele pode chegar até 4 km a 2 km. Não se sabe direito porque, né, é uma criatura mitológica. Ele pode ter até 100 tentáculos e ele cria vórtices com a sua velocidade, né? Cria vórtices. Beleza, acabei agora. Eu vou falar um pouco sobre o Moby Dick. O Moby Dick, ele é baseado em fatos reais, que alguns pescadores encontraram uma grande baleia e decidiram atacar. E por essa história ser tão famosa, virou um livro e até um filme. E também vou falar um pouco sobre as sereias. As sereias são representadas nas mitologias por mulheres que encantavam homens até eles se afogarem. E agora é a sua vez. O megalodon é uma espécie de tubarão gigante que viveu perto da época dos dinossauros. No caso, 6,5 milhões de anos atrás. E o alimento dele provavelmente eram dinossauros e baleias. E agora eu vou falar um pouco sobre Atlântida. Atlântida era uma cidade perdida que não se sabe se foi descoberta pelos gregos e pelos gregos que atualmente está fundada em algum lugar do mar aberto. Não se sabe ao certo onde ela fundou. Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre uma lenda do fundo do mar, o Kraken. Este animal era uma espécie de lula que ameaçava os navios na mitologia nórdica. Este cefalópode tinha o tamanho de uma ilha e 100 tentáculos. Acreditava-se que habitava as águas profundas do mar da Noruega, que separava das terras escandinavas, mas poderia migrar por todo o Atlântico Norte. O Kraken era uma criatura tão temida pelos marinheiros quanto as ferozes serpentes marinhas. Existem também lendas de outras culturas que relacionam o Kraken à lula gigante, a qual teria sido o grande erro do deus Poseidon. De pequenos barcos a gigantes navios, desinformados ou mesmo informados que navegavam aos arredores de sua localização e descuidadosamente despertavam a atenção da mitológica lula colossal. Relembrando de sua rejeição e fracasso, um misto de raiva e sede vingativa tomavam o feroz e impiedoso Kraken, assim destruindo, usando seus tentáculos, ou afundando, originando no redemoinho, qualquer embarcação que inocentemente estaria dentro de seu território. Tomando posse em proteger o único lar, o qual foi digno de ter, onde ele foi aprisionado para sua eternidade. Do fundo do oceano, o monstro procriou e evoluiu. Reza a lenda que parte de si está presente nas criaturas do tempo moderno, conhecidas como lulas, as filhas da grande e real monstruosidade. A gigante, que se acredita estar a vigiar o resto do mar, e procura uma oportunidade para seu renascimento. Mas no final, o Kraken existiu de verdade? Séculos atrás, marinheiros se amedrontavam com as histórias do Kraken, um terrível monstro marinho capaz de afundar embarcações e devorar suas tripulações. Hoje, sabemos que a lenda desse monstro foi baseada em contos com lulas gigantes. Isso quer dizer que o Kraken nunca existiu de verdade, ele era apenas lendas de marinheiros que se encontravam com lulas gigantes. E foi isso, espero que tenham gostado. Olá pessoal, hoje eu irei contar sobre a história do Kraken.
O Kraken era uma espécie de lula que ameaçava os navios na mitologia nórdica. Este cefalópode tinha o tamanho de uma ilha e 100 tentáculos. Acreditava-se que habitava as águas profundas do Mar da Noruega, que separa a Islândia das terras escandinavas, mas poderia migrar por todo o Atlântico Norte. O Kraken tinha fama de destruir navios. A lenda do Kraken é encontrada na mitologia nórdica, e não na mitologia grega, especificamente na obra História Natural da Noruega, de 1752, escrita pelo bispo de Bergen, Erik, na qual o animal é descrito em detalhes. Além do tamanho e das características mencionadas, a lenda do Kraken relata que, graças a seus imensos tentáculos, o animal poderia manter uma pessoa no ar, independentemente de seu tamanho. Nessas histórias, o Kraken sempre foi distinguido de outros monstros, como as serpentes marinhas. Por outro lado, as histórias sobre o Kraken atribuíram-lhe tanto os movimentos sísmicos e atividades vulcânicas submarinas, quanto o surgimento de novas ilhas que ocorreram em áreas como a Islândia. Também se costumava acreditar a esse temido monstro marinho a responsabilidade pelas fortes correntes e grandes ondas, causadas supostamente pelos movimentos que essa criatura fazia quando se movia debaixo d'água. Mas nem todas as lendas destacavam apenas aspectos negativos. Alguns pescadores também diziam que quando o Kraken emergia, graças a seu enorme corpo, muitos peixes subiam para a superfície, e que eles, posicionados em um local seguro, conseguiam capturá-los, de fato. Mais tarde, virou costume dizer que quando um homem apanhava uma pesca abundante, era devido à ajuda de um Kraken. E uma curiosidade sobre o Kraken é que o personagem mitológico também abordou a saga de Harry Potter. Nos filmes, o Kraken é uma lula gigante que vive no lago do castelo de Hogwarts. Os relatórios científicos são de vital importância para conhecer a veracidade de uma determinada espécie. Nesse sentido, é difícil saber se o Kraken existe ou existiu. Devemos lembrar que o naturalista e cientista Carlos Linneu o considerou em sua primeira classificação, embora, como mencionamos, ele o tinha eliminado posteriormente. Por outro lado, no início de 1800, o naturalista e estudioso francês de molúsculos Pierre Denis de Montfort, em sua obra Historial Natural, Geral e Particular de Molúsculos, descreve a existência de dois povos gigantes, sendo um deles o Kraken. Este cientista ousou afirmar que o naufrágio de um grupo de vários navios britânicos havia ocorrido devido ao ataque de um povo gigante. No entanto, mais tarde, alguns sobreviventes relataram que o acidente foi provocado por uma grande tempestade que acabou desacreditando Montfort e levando a destacar a ideia que o Kraken era um povo gigante. Por outro lado, em meados do século XIX, uma lula gigante foi encontrada morta em uma praia. A partir desta descoberta, os estudos sobre este animal foram aprofundados e, embora não existam relatórios exaustivos sobre eles, já que não é tão fácil localizá-los, sabe-se agora que o famoso Kraken é referido a uma espécie de cefalópodes, especificamente lulas, que têm tamanhos incríveis, mas não corroboram com as características e força descritas na mitologia. E aí, você acha que o Kraken existe ou não? E eu irei falar sobre a lenda do mar Kraken. A lenda que se originou da mitologia escandinava. Hoje a gente vai falar sobre curiosidades e como ela surgiu. E nós vamos começar por curiosidades, a origem, como ele é, o que ele faz, entre outros. Vamos começar pelo seu nome. A palavra Kraken, originais da etimologia crack, que lembra muito algo quebrando. Uma onomatopeia usada muito em gibis e livros quando algo se quebra. O Kraken na antiguidade conotava um sentido de direção ou localização de um ponto dentro de uma fenda.
O Krag era uma espécie de lula que ameaçava os navios do folclore nórdico. Este cefalopode tinha o tamanho de uma ilha sem tentáculos. Acreditava-se que habitava as águas profundas do mar da Noruega, que separa a Islândia das terras escandinavas, mas poderia migrar por todo o Atlântico Norte. O Kraken tinha a fama de destruir navios. O Kraken às vezes é confundido com os Cetos da mitologia grega por serem criaturas parecidas. As histórias de Kraken tinham fundamental, tal como muitas outras histórias de seres fantásticos. Numa má observação da fauna, no caso dos Kraken, provavelmente em ataques de lulas gigantes ou lulas colossais. Um bom exemplo dessa teoria são as sereias, cujos responsáveis são os registros visuais de ducongos e focas de longe em nevoeiro. O Kraken era uma criatura tão temida pelos marinheiros quanto as ferozes serpentes marinhas. Contudo, grande parte dos estudos já feitos sobre a criatura afirmam que ela é uma mistura de espécies de polvo ou lula com a lula Hobodont. As pessoas diziam que o Kraken sempre ficava no fundo do mar e à superfície para buscar comida, e que quando encontrava seres humanos sempre havia problemas. No entanto, outros contos diplomáticos dizem que a criatura era como a travessura do mar, algo até mais leve do que as suas histórias assustadoras. Entre essas histórias, o Kraken é descrito como uma besta gigante que captura navios cheios de homens que eram engolidos e levados às profundezas do mar. Caso o Kraken não conseguisse puxar o navio de uma vez, ele nadaria em volta do navio até afundá-lo. Historiadores creem que realmente o mito do Kraken se originou da lula gigante, o que explicaria a descrição do arroto ou cocô emitido pela criatura. Desse modo, as pessoas podiam ter feito uma confusão quando viam a lula expelindo tinta para se protegerem. A lula gigante pode até ter 13 metros e é raramente vista por seres humanos, pois vive em águas profundas. Mesmo hoje, ainda dá um grande mistério em volta dessa criatura, pois com a imensidão do oceano poderia sim haver um animal desconhecido entre nós.